Gente, então só para reforçar nosso papo sobre juros, eu vou mostrar novamente alguns exemplos no simulador. Pode ficar repetitivo? Pode, mas é melhor que você entenda do que você ficar com dúvida ainda ali na hora de argumentar, tá? Então, até porque tem gente que pode olhar e falar, já entendo tudo de produto, vou só lá na parte de argumentação e não viu lá a minha aula do simulador, lá na parte de produto. Então, por isso que eu vou reforçar aqui. Se você já viu, vai ficar repetitivo, mas você vai reforçar para garantir que você vai entender. E é muito importante que você veja, tá? Qualquer coisa, se você for acelerado que nem eu, é só você colocar na velocidade lá. E é isso. E uma coisa que muita gente não sabe, quando a gente fala sobre juros, principalmente quando o cliente nos questiona sobre juros, a gente precisa comparar, assim como eu comparei na aula lá de produtos, onde eu mostrei o simulador. Mas um caminho que você pode utilizar para fazer essa comparação é justamente a calculadora do cidadão. Vai que você ainda não sabe acessar, então eu vou acessar aqui junto com você. Só digitar calculadora do cidadão, clica aqui, e aqui a gente tem a opção financiamento com prestações fixas, clica nela, e aqui tá a calculadora. É aqui que a gente vai preencher as informações dos contratos aqui que a gente quer simular para a gente ter mais ou menos uma ideia de comparação, tá bom? Esse é um ponto extremamente importante. Tem muito cliente que ele vai olhar e vai falar, qual é a sua taxa? Aí você fala, sei lá, 2%. Aí ele fala, não, sua taxa tá alta. Você sempre vai perguntar, a minha taxa tá alta em comparação com o quê? Qual é a linha de crédito que você tá comparando? O fulaninho ali me possibilita fazer uma taxa de 1,40. Legal. Mas nada vai ser relevante pra gente enquanto a gente não souber qual é o valor liberado desse cara, em quantas vezes ele vai sacar. Esse é o ponto principal. Olha, o fulano ali falou que vai me liberar tanto na taxa de tanto, tananã. O que a gente faz? A gente pode liberar para ele num prazo menor. Quer ver? Vou até já te mostrar aqui um exemplo. Aqui, já tá até no meu simulador, né? Uma pessoa aqui, ó, tem 17 mil reais de saldo e que tá aqui numa taxa de 1,99. Vamos dizer que o fulaninho ali da esquina vai fazer na taxa de 1,49. Aqui, ó, numa taxa de 1,49, não tô dizendo que essa taxa existe, pode ser que não exista, entendeu? Tipo, alguns bancos estão trabalhando com essa taxa agora, mas depois para. Sempre que eu mudo o simulador, as pessoas falam, mas onde é que você encontrou essa taxa? Isso aqui é só um simulador, tá? Só pra você ter uma ideia. Mas aqui, ó, coloquei aqui 1,49 e o valor liberado deu 10.969. Se esse cara quiser pegar todo o valor, aí não tem muito que a gente possa fazer. Entendeu? Aqui nesse caso, ele tem 17 mil de saldo e aqui, ó, ele vai, se ele fizer esse saque em 12 anos, né? Lembrando também, gente, que aqui eu tô usando esse simulador agora, mas a gente tá com uma possibilidade aí de ter uma alteração no número de saques daqui a um tempo. Pode ser que tenha uma alteração nas alíquotas. Assim que houver, eu vou atualizar a nossa aula anterior lá de produtos com as informações certinhas, mas esse daqui eu não vou atualizar. Então, às vezes você vai estar olhando e falar, mas agora não é mais 12, agora é 5. Eu sei, mas aqui é só para você entender a argumentação, tá bom? Então, não se apega a essas questões dos valores, do número de saques, nada disso. Entenda a estratégia, tá? Então, aqui, ó, se esse cara for pegar esses 10.900 e pouquinho, ele vai deixar todo o saldo dele aqui, ó, 16.936,44. Se ele estiver brigando por conta de taxa e se ele estiver disposto a pegar tudo, fica mais difícil da gente argumentar. Mas a gente pode falar para ele em relação a juros, porque nesse exemplo aqui, ele pagaria 6 mil reais de juros, né? Que é a diferença aqui, ó, dos 16.900, 10.900, dá 6 mil reais de juros, né? Então, a gente pode fazer para ele de uma forma onde ele pegue menos, mas pague menos juros, ó, e ainda sobra um saldo para ele. Então, você pode falar para ele o seguinte, ó, me diz o seguinte, o que você está pensando em fazer? Você precisa do valor máximo realmente? Porque, ó, a gente não consegue necessariamente uma taxa dessa, mas eu às vezes consigo te liberar um valor menor, onde você vai pagar menos de juros. Por exemplo, mas olha aqui, ó, se ele antecipar 5 saques ao invés de 12, olha aqui o valor que ele pega, ó, 9.282,14. Lembrando que isso aqui é um simulador, é um valor aproximado, tá? Faz sentido ele antecipar mais todos esses outros anos só para pegar um pouquinho a mais? Não faz sentido, entendeu? E nesse caso, em compensação, você vai utilizar aqui do saldo dele 13.335. Vamos fazer a subtração para ficar mais fácil? Vou abrir aqui a calculadora para você entender. Poderia fazer também aqui no Excel, poderia fazer de outro jeito, mas eu gosto de mostrar aqui para vocês entenderem na tela. Aqui, vamos lá, ele pagaria
13.335,44, 13.335,44, e ele pegaria 9.282,14, 9.282,14, igual. Nesse caso aqui, ó, ele pegaria um valor muito semelhante, né? Aqui pegaria 9 mil e pouquinho, né? Daqueles 10.900, não daria ali uma diferença tão gigantesca, mas em compensação ele pagaria R$2.000 a menos de juros, né? E outra, se ele tem R$17.000, se ele antecipa só esses 13 aqui, ó, ele ainda vai ter o restante de saldo, entendeu? Então, vamos ver quanto que ainda sobraria de saldo para ele pegar em alguma eventual situação? 13.335 menos 17.000. Ó, ainda sobraria 3.665 de saldo para ele. Então, você está vendo que mesmo que outra pessoa tem uma taxa menor, beleza, descobre qual vai ser o valor que essa pessoa está oferecendo, descobre qual é o número de saques e com isso você vai conseguir calcular quanto que esse cara vai pegar do saldo desse cliente e você consegue fazer uma oferta onde você, mesmo liberando um valor menor, mesmo com uma taxa mais alta, ele vai pagar menos juros, porque o que importa não é a taxa de juros, e sim quanto que ele efetivamente vai pagar de juros, entendeu? É isso que a gente tem que deixar claro para ele. Então, esse aqui já é um exemplo, por exemplo, quando o cara fala dessa questão relacionada a juros, tá bom? E aqui, gostaria de reforçar também uma outra coisa que é muito importante, relacionada à data do aniversário, tá, gente? Porque, ó, o aniversário, ele interfere muito no valor que vai ser liberado. Nesse caso aqui, o cara vai fazer aniversário no mês de julho, então o banco vai demorar 29 dias para receber ali o primeiro pagamento. Portanto, isso impacta aqui no valor liberado. Agora, se eu pegar uma pessoa que tem esse mesmo saldo de 17.000, mas que ela acabou de fazer aniversário em abril, por exemplo, ó, o valor liberado aqui já é bem menor. Porque o banco vai demorar 304 dias para receber o primeiro pagamento. Então, a cobrança de juros aqui passa a ser maior. Ó, esse número de dias aqui também aumenta. Isso impacta drasticamente. Mesmo numa taxa aqui, ó, de 1,49, como a gente tinha feito anteriormente, olha aqui também, antes liberava 10.600 e pouquinho, agora só libera 9.500. Então, essa diferença é por conta da data do aniversário. Então, uma dica e uma estratégia muito boa é que você foque em trabalhar pessoas que ainda irão fazer aniversário, tá? Mas não pode trabalhar as pessoas que estão fazendo aniversário naquele mês, porque naquele mês o governo já está provisionando ali o pagamento do saque aniversário e ele nem possibilita que a pessoa faça o saque aniversário nesse momento, tá? E óbvio, não se esqueça da outra dica que eu também já falei. A pessoa que fez a autorização de consignatária, ela fica 90 dias ali com aquela autorização disponível. Então, acabei de fazer aqui o FGTS dessa pessoa, tem que deixar agendado e tem que entrar em contato com ela de novo, depois nos próximos 60, 70, 80 dias, para você conseguir fazer para essa pessoa de novo. Você já vai ver o valor liberado e já vai poder dar andamento com a finalização do contrato, tá bom? Não vai precisar pedir para ela ir lá ver o saldo, fazer a autorização, nada disso. Com essa autorização de consignatária já feita, é só acessar o sistema do banco, colocar ali as informações desse cliente e o banco já vai trazer qual é o valor liberado e esse cliente já pode finalizar ali a compra, tá bom? E voltando ao que eu estava falando anteriormente, né? Vamos fazer comparações? Ó, nesse caso aqui, vou deixar assim, vou deixar na pior situação possível, numa taxa alta, eu vou até aumentar essa taxa, vamos colocar uma taxa de 2,10, aqui você pode colocar a taxa que você quiser, vou colocar 2,20 também, vou colocar uma taxa mais alta aqui, ó, 2,20, vou deixar aqui um cliente que ele acabou de fazer aniversário, então que vai pagar aqui mais juros, porque vai demorar mais para o banco receber, então dá esse valor aqui liberado, né? Nossa, Rai, mas assim tá ruim, essa taxa tá alta, não compensa. Meu Deus, o cara vai deixar 16.000 e vai pegar só 7, não compensa, não vale a pena, Rai. Tanana. Beleza, o que a gente tem que fazer? Vamos ver em prazo menor quanto que ficaria? Ó, aqui em 5 anos, né, em 5 saques, ele pegaria 7.365. E aqui, ó, ele deixaria 13.335. Vamos ver a diferença? Vamos lá. 13.335 menos 7.365.
7.365. Igual. Nossa, Rai, muito ruim. Nesse caso aqui, ele paga 5.970 de juros. Rai, não compensa. Rai, é muito ruim, não vale a pena. Tá bom. Então, vamos falar de outra coisa? Vamos comparar? Vamos ver se esse cara fosse pegar nem 7.300. Vamos ver, 7.000 só. Vamos colocar, olha, ele vai ali, vai pegar um empréstimo menor ainda, um empréstimo de 7.000 num banco. Vamos comparar? Vamos ver quanto que ele pagaria de juros? Vamos lá. Então, a gente tem que pensar aqui qual é o prazo. Primeira coisa, quando a gente pensa em prazo, a gente tem que colocar uma comparação no mesmo prazo e em condições semelhantes ao que a gente está fazendo, né? Pra gente poder ali ter um nível de comparação real. Porque assim, eu não posso comparar um empréstimo que eu tô fazendo pra pessoa que ela vai pagar em 5 anos com o empréstimo que a pessoa vai pagar em 12. Por quê? Se você fizer uma simulação aqui em 12 meses, com certeza o cara vai pagar menos juros. Vamos fazer? Ó, 12 meses. 12 meses. Vamos colocar aqui uma taxa normal, né? Uma taxa básica de qualquer banco. Vamos colocar 8%. E vamos colocar que ele vai pegar 7.000. Mesmo se ele pega em 12 meses, ele pagaria 4.146 de juros. Nesse caso aqui, ó, valeria a pena ele fazer um crédito pessoal ao invés de fazer a antecipação do saque aniversário. Porque aqui, ó, tá vendo? Ele pagaria 4.100. Ele não pagaria 5.900. Lembrando que não é sempre que ele vai pagar 5.900. A gente pode ter uma taxa melhor, a gente pode também, dependendo da data do aniversário, ele pegaria um valor maior, mas eu tô fazendo na pior simulação do saque aniversário possível para você entender como mesmo na pior situação, ainda faz mais sentido pegar o saque aniversário do que um empréstimo. Por quê? Imagina que esse cara fosse lá no banco e fosse pegar esse empréstimo aqui em 12 meses. Primeira coisa, a parcela dele sairia R$ 928,86. Para um banco liberar um empréstimo para uma pessoa pagando esse valor de parcela, lembra que o banco precisa ter segurança? E aí, nesse caso, beleza, ele paga menos juros, mas é aquela coisa, ele vai se apertar. E outra, depende também se o banco vai liberar. O banco vai fazer uma série de análises para ver se faz sentido liberar isso aqui para essa pessoa. Provavelmente, dependendo do escopo desse cliente, talvez não faça sentido para o banco liberar. Então, vamos ver numa outra situação? Vamos ver numa situação igual. Lembra que eu falei que quando a gente for fazer, a gente tem que comparar igualmente? Então, aqui a gente está comparando 5 saques. Então, vamos ver aqui, se ele fizesse 5 saques, são 5 anos. Então, vamos ver aqui, se ele fizesse em 5 anos esse empréstimo. Vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 12, 60. Vou colocar aqui 60 meses, eu sou péssima de multiplicação, né? Vocês já perceberam. Vou colocar aqui que a taxa é 6%, ainda reduzir a taxa. Vamos colocar uma taxa bem baixinha, na verdade, né? Vamos dizer que a taxa é bem baixinha. Primeiro que aqui, é muito improvável que esse cara possa fazer esse contrato em 60 meses, tá? Muito improvável. E se a empresa onde ele trabalha tiver algum tipo de convênio de consignado, talvez ele até consiga uma taxa boa. Então, vamos supor que ele trabalha numa empresa onde ele consegue fazer um consignado privado, que seja. Vou colocar uma taxa de juros de 3%. Beleza, aí ele vai pegar os mesmos R$7.000. Lembrando que aqui, ó, ele ainda tá pegando menos do que ele pegaria lá na nossa simulação do FGTS. Vou clicar em calcular, vamos ver quanto que vai dar? Nossa, melhorou muito, né? Olha aqui, a parcela dele passou a ser R$252,93. Nossa, muito bem, né? Muito legal, tal. Mas olha aqui quanto que ele vai pagar de juros. R$ 8.175,80 de juros, entendeu? Olha como ele paga muito mais de juros. Vamos colocar uma taxa de 2,20, que nem eu coloquei lá no FGTS. E vamos colocar aqui 7.300, só para ver se vai ficar a mesma coisa. Aí, se ele pegasse em 60 meses, numa taxa de 2,20, que nem eu coloquei lá, 7.300, que são os mesmos 7.300 que ele pegaria ali no FGTS, aí olha aqui, ó, ele pagaria 5.970 lá no FGTS e aqui também ele pagaria a mesma coisa. Então, basicamente, fazer a antecipação do FGTS é como se esse cliente tivesse, né, essa possibilidade de ter uma linha de crédito ali numa taxa baixíssima ali à disposição dele, né? Realmente muito bom. E aí, seguindo aqui na nossa comparação, isso daqui é muito improvável. Pode ser que esse cara não trabalhe numa empresa que tem ali consignado, né? Então, já pensou? Ele não tem aquele salário altíssimo que eu falei e ele também não trabalha numa empresa de consignado. Uma coisa que ele tem que ter de qualquer maneira é um nome limpo para que ele consiga fazer, senão vai dificultar muito mais. Se ele não tiver nome limpo, gente, primeiro, se ele não tiver nome limpo, eu acho que ele nem conseguiria R$7.000. E segundo, se ele conseguisse, seria numa taxa muito alta e num prazo muito curto. Então, assim, ia ficar muito pesada a parcela para ele. Então, não vou nem simular nessa hipótese. Mas vamos simular numa hipótese mais real e mais possível? Vamos colocar aqui, ó, um prazo de, sei lá, 36 meses. Vamos colocar aqui uma taxa de 6%. Vamos ver quanto ficaria?
calcular. Aqui, mesmo assim, ele pagaria 10.235 de juros. Tá vendo como a taxa é muito alta se ele for optar por outras linhas de crédito? Então, assim, se o cara não tiver uma necessidade muito grande de pegar o saque FGTS, beleza, ele não pega, não paga juros e segue a vida dele. Mas se o cara tá com uma necessidade, é muito mais inteligente que ele pegue o FGTS do que qualquer outra linha de crédito, porque qualquer outra linha de crédito vai ser mais cara para ele. Entendeu? E por fim, aqui quando a gente fala em relação a juros, né, também é importante destacar uma coisa, e vou reforçar isso. Imagina que esse cara, na verdade, ele não tem 17 mil, não, ele tem 30 mil reais de saldo. Ele tem 30 mil reais de saldo, aqui a gente vai fazendo uma taxa de 1,99 e, opa, coloquei a taxa errada, aí fica cagado, né, gente? Tem que colocar vírgula aqui. Não vamos estragar o rolê. E aqui eu vou colocar, sei lá, que ele vai fazer aniversário no mês 10. Beleza. Aqui uma coisa que é muito importante de destacar é o seguinte. Se esse cara fizer a antecipação dos 12 anos, ele vai deixar quase que o saldo dele inteiro lá realmente comprometido com a antecipação que ele fez em 12 anos. E não compensa. Do ponto de vista de juros, do ponto de vista do cliente, não compensa. Porque olha aqui, nessas parcelas aqui, ó, olha isso aqui. O banco vai receber 913, mas como o banco vai demorar muito para receber, ele só vai conseguir repassar para esse cara 97 reais. Não faz sentido a gente antecipar tantos saques assim, tanto que é por isso que tá ali com a possibilidade da gente reduzir o número de saques, né? Porque mais pra frente, ó, é basicamente puros juros. Então aqui você pode negociar com esse cliente para antecipar um número menor de meses. Ó aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se ele antecipar 4 anos, ele vai pagar R$ 16.195,90. E aí, nesse caso aqui, ele ainda vai ter R$ 16.195,90 lá no saldo dele do FGTS, tá bom? Então, assim, não vai pensando você que, ó, nesse caso aqui, ele pegaria 11 mil reais. Não venha com aquele discurso de, ai, meu, o cara pegou 11 mil reais e pagou 30. Não, o cara pegou 11 mil reais e o que ficou comprometido de antecipação para ele foi 16.195. E ainda sobrou ali 15 mil reais para ele, gente. Então, você tá vendo a importância, então, da gente conhecer o produto para deixar claro para o cliente ali? Porque realmente não vale a pena. Se o cara pensar que ele vai deixar preso, que ele vai pagar 30 mil reais e que ele só vai pegar 11, quando que essa conta fecha? Quando que bate? Não bate nunca. Mas quando você mostra para ele no detalhe, ele vai pegar 11 e vai pagar 16. Ele vai pagar 4 mil reais de juros. 4 mil reais de juros para o cara pegar 11 mil reais é muito pouco. Se a gente voltar aqui e fazer mais uma vez uma simulação aqui dessa realista, vou colocar aqui 11 mil reais. Se o cara fosse pegar 11 mil reais em outra modalidade de crédito, ele pagaria 16 mil reais de juros. Esse cara está pegando 11 mil reais e pagando 4 mil reais de juros. Você entende o quanto que é vantagem para ele? Como que é benefício para ele? Não tem como esse cliente querer comparar a antecipação do FGTS com qualquer outra linha de crédito, entende? Principalmente se ele estiver precisando desse dinheiro e se ele tiver que buscar esse dinheiro de qualquer maneira. Então, espero que esteja claro aqui, mais uma vez, essa questão em relação a juros, e agora a gente vai seguir nas próximas aulas falando um pouco mais sobre outras possíveis objeções que vocês podem ter.